Hoje eu quero falar com você sobre a queda do homem. Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva eles decidem e comem da árvore do conhecimento do bem, ali o pecado entra no mundo, né? E ali, quando o pecado ele entra, o pecado ele traz separação do homem de Deus. Até então, o homem era conectado com Deus. E o pecado ele vem e traz essa separação do homem de Deus, que é a primeira morte. Existem 3 tipos de morte, que é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quando Adão e Eva eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, eles desobedecem a Deus, o pecado entra no mundo e acontece a primeira morte, que é a morte espiritual. Quando Deus pergunta para Adão, onde estás? Depois que Adão e Eva comem do fruto, e Deus vai ao encontro de Adão e Eva, porque o pecado ele não muda Deus, o pecado ele muda nós, mas ele não muda Deus. E já era de costume de Deus todos os dias ir no Éden visitar Adão. Então Deus, como de costume, vai até o jardim. Só que chega lá, Adão e Eva se escondem de Deus. E aí Deus pergunta, onde estás, Adão? Deus sabia que Adão estava escondido ali, porque Deus ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas Deus não estava perguntando onde estás geograficamente, ele estava perguntando onde estás que não te sinto mais. Porque o homem, ele era conectado com Deus, mas o pecado, ele traz essa separação do homem de Deus. Porque Deus, ele ama o pecador, mas ele não comunga com o pecado. Então, existem 3 tipos de mortes que eu falei. E a morte física, que é a segunda morte, ela é a consequência da primeira morte. A morte física é a morte no corpo. Vamos ler lá Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto é pó, e em pó te tornarás. Vamos ler também Romanos 5:12. Romanos 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão peca, toda semente que nasce de Adão, ela já nasce em pecado. O homem já nasce em pecado. A terceira morte é a morte eterna, que é a separação eterna do homem de Deus. Vamos ler Lucas 13:28. Ali haverá choro e ranger de dentes, porquanto vistes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Vamos ler Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa separação eterna do homem de Deus é para aquelas pessoas que não reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. É para aquelas pessoas que não recebem, não aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos reconectar com Deus novamente. Então, que vive essa morte aqui, o cristão, ele não vive essa terceira morte. Ele não vive a eterna separação do homem de Deus. Lá em Gênesis 3:21, Deus faz o sacrifício do primeiro animal. Ele mata o animal e faz túnicas de pele para vestir Adão e Eva.
E ali, esse sacrifício desse animal era para cobrir o homem do pecado. Lá em Levítico 1, se você for ler lá, você vai ver que era feito uns sacrifícios de animais para cobrir o pecado do homem. Só que o sangue desses animais, eles não retirava o pecado do homem, apenas cobria. E todo ano eles tinham que fazer um sacrifício para expiação dos seus pecados. O sacrifício do animal, ele não era eterno. Ele só cobria o homem, ele não retirava o pecado. Então, por mais o animal ali, depois você ler lá em Levítico, ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. Mas por mais que fosse um animal perfeito, não serviria para tirar o pecado da humanidade, porque a espécie que pecou não foi da mesma espécie do animal. Um homem pecou, então um homem tinha que morrer para a expiação do pecado, e tinha que ser um homem justo. Só que na terra não havia um homem justo sequer, porque todos os que nasciam após Adão nasciam já com a semente do pecado. Então, Jesus, ele deixa de ser Deus e vem na terra como homem. Para quê? Para fazer esse sacrifício por nós. Jesus lá na cruz, ele se faz pecado. Lá no Getsemane, antes da crucificação de Jesus, quando Jesus ora, ele está angustiado, ele ora pedindo a Deus para que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Não era pela crucificação, pela dor física, é porque na cruz, quando Jesus levasse sobre si os nossos pecados, ele traria separação de Jesus com Deus. E seria a primeira vez que Jesus seria separado de Deus. Porque Jesus, ele era justo, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Jesus, ele veio nascido de mulher, mas ele não nasceu da semente de Adão. Então ele não nasceu, ele não tinha semente de pecado. Ele poderia pecar, Jesus poderia pecar, mas ele escolhe não pecar. Então, quando Jesus na cruz leva sobre si os nossos pecados, que ele diz, Pai, por que me abandonastes? Ali é porque quando Jesus leva os nossos pecados sobre si, há a separação de Jesus com Deus, e Jesus não consegue mais sentir a Deus. Jesus não está mais conectado com Deus. O nosso pecado, o seu pecado trouxe separação naquele momento ali de Jesus com Deus. E agora sim, Jesus poderia morrer, porque até então o justo, ele não pode morrer. A palavra diz que o justo não morre, o justo não pode morrer. E Jesus era um homem justo, mas quando ele leva sobre si os nossos pecados, ele não é mais justo. Então agora sim ele poderia morrer. Por isso que o tempo todo ali antes, na crucificação, ali no caminho, Jesus ele é açoitado e tudo, mas ele não morre, ele não poderia morrer. Por mais que ele fosse açoitado e tudo, ele não poderia morrer, porque ele era justo e o justo não morre. Apenas quando Jesus leva sobre si o meu e o seu pecado é que ele poderia morrer. E Jesus, a gente pensa assim que aquelas pessoas mataram Jesus, mas não. Jesus, ninguém toma a vida de Jesus. Na Bíblia ele mesmo diz, eu a dou. Jesus deu a sua vida por nós, ele escolheu dar a sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos reconectar com o Pai, para que eu e você, através do sangue dele, pudéssemos ser perdoados e lavados do pecado. Então ali na cruz, Jesus cumpre todo o ritual de Levítico ali, do sacrifício da expiação do pecado. Só que ali, o sangue de Jesus ali, ele é eterno. Ele cobre tanto os pecados que eu e você já cometemos, como aqueles pecados que ainda vamos cometer. O sangue de Jesus, ele não tem fim. Então Jesus, ele decide morrer para salvar eu e você, para reconectarmos
com Deus. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, nos apropriamos desse sacrifício que Jesus foi feito. E ali nós nascemos de novo, nosso espírito ele é vivificado. Aleluia! E a obra não termina ali, né? A obra de Jesus ainda não terminou. A obra de Jesus vai ser concluída quando ele voltar para buscar a sua igreja para morar com ele. Amém?